Bem-vindos de volta ao C#, ADO.net. Continuamos aqui a criar a nossa classe para gestão de bases de dados e, tal como eu disse no vídeo anterior, este Execute Command Scalar pode ser extremamente interessante, por exemplo, naquilo que nós vamos ver neste vídeo. Vamos imaginar, e não é preciso imaginar muito, que nós criamos aqui uma tabela cujo sistema de atribuição de IDs na chave primária não é um sistema de auto-increment, isto é, um sistema que automaticamente é incrementado pelo próprio sistema de gestão de bases de dados. Isto significa que, na prática, que sempre que nós queremos inserir um determinado valor, uma nova linha na nossa tabela, nós vamos ter que saber quais são os IDs que estão disponíveis, no sentido de não haver valores duplicados, caso contrário irá gerar um erro de inserção na base de dados. Ora, para sabermos qual é o ID disponível, independentemente do facto de nós termos eliminado aqui IDs que já cá não existem, por exemplo o 2, o 3 e o 4, é evidente que nós não vamos criar condições para ir buscar estes IDs que aqui faltam. Nós vamos sempre adicionar um ID à frente, portanto, vamos verificar sempre qual é o último ID e adicionar mais um. Ora, então nós vamos criar aqui um método que se vai chamar exatamente buscar ID disponível. Então, vamos colocar aqui public int buscar ID disponível. E, ao contrário do que possa aparentemente parecer, este tipo de método pode ser extremamente útil, ok? Ora, o que é que ele vai então buscar? Vai buscar um ID disponível, portanto ele vai retornar aqui um valor inteiro. Nós depois iremos criar um overload também para um valor longo, mas isso é apenas um overload sem grandes alterações de fundo. Então, o buscar o ID disponível, nós podemos fazê-lo, isto é facilitar a vida ao programador. Como é que nós podemos fazer? Pedindo que o programador defina qual é a tabela onde quer pesquisar o ID e depois o campo, ok? String campo ID, ok? Campo ID. Ora, o que é que vai acontecer então ao programador? Quando ele quiser saber qual é o ID disponível de uma determinada tabela, ele simplesmente tem que mandar executar o buscar ID disponível, dizer qual é a tabela e dizer qual é o campo cujo ID ele quer determinar como disponível. E automaticamente este método irá retornar o valor preparadinho, ok? E vão ver qual é a aplicação prática quando este método estiver criado. Então o que ele vai fazer é retorna o ID disponível para uma determinada tabela. Então vamos aqui verificar o que é que ele vai fazer. E reparem, não vamos criar aqui nenhuma metodologia especial para a execução de código relacionado com o ADO.net. Vamos aproveitar o facto que já aqui temos então a execução de comandos Scalar para chamar os próprios comandos que pertencem à classe para nos fazerem esse trabalho. Então, simplesmente vamos fazer o seguinte. Vamos definir primeiro aqui uma variável inteira, int. Vamos definir aqui ID temporário, ok? Ou ID temp, assim, que é igual a -1. E depois vamos fazer um bloco try-catch, ok? Try-catch, ok? Vamos colocar aqui a mensagem de erro, vamos buscá-la aqui algures, onde ela exista. Aliás, eu vou fazer aqui algo que me permitirá facilitar a vida no desenvolvimento desta classe, que é colocar aqui no fundo simplesmente um comentário e depois adicionar aqui o texto, ok? E sempre que nós precisarmos da mensagem, viremos buscá-la aqui. Vamos aqui colocar então a mensagem, vamos tirar o true, e aqui eu vou simplesmente fazer o seguinte, em vez de criar aqui todas as instruções de um SQL Data Adapter, o adaptador, uma data table para os dados, etc. Não, eu vou simplesmente fazer o seguinte, id temp é igual a execute comando Scalar, ok? E depois vou passar aqui uma query, ok? Que é uma query interna aqui para o comando Scalar, que irá então utilizar estes valores que estão aqui. E atenção que em nenhuma circunstância este método será usado pelos utilizadores, será usado sempre pelo programador e, portanto, ele terá sempre o cuidado de não colocar aqui injeção de SQL
ok? Por exemplo, no nome da tabela ou no nome do campo. Então é seguro estarmos a criar aqui este método porque ele vai só ser utilizado na lógica da programação e nunca em resultado de uma utilização do utilizador final da aplicação. Então nestas circunstâncias eu vou colocar aqui select max, selecionar o valor maior de quê? Do campo ID, okay, campo ID, portanto selecionar o valor máximo daquele campo, okay, que será, neste caso, considerado como as max ID, ok, o nome aqui pode ser outro nome qualquer, mas eu gosto deste nome, max ID, ID máximo, a partir da tabela, ok? E, portanto, o que nós vamos ter aqui, então, é a execução do código de um comando scalar, que vai procurar qual é o valor máximo do campo ID e vai retornar esse valor. Ora, o que acontece aqui é que eu vou colocar aqui, vou fechar e depois vou colocar aqui simplesmente mais um. Porquê? Porque se ele vai buscar qual é o valor disponível, vamos imaginar que tínhamos 5 registros e o último ID era o ID igual a 5. Ok. Ele vai retornar o valor 5 e vai adicionar mais um e, portanto, aqui o ID temporário vai já ficar preparado para aquilo que vem a seguir. Ora bem, ele está aqui a dar um erro, que será certamente de concatenação, cá está, falta aqui um sinal de mais, vamos aqui colocar então tudo isto pronto, portanto a partir daqui penso eu que não haverá erros, ok, vamos aqui ver porque é que ele continua a dar aqui um erro, ok, falta aqui o quê? Não falta aqui nada, agora vamos ver então o que é que acontece, execute command scalar, select, campo ID, ok, mais tabela, mais 1, eu penso que não haverá aqui nenhum erro, vamos aqui ver, e às vezes nós temos aqui sempre, ok, o que é que ele diz? A class already defines a member called the execute command color with the same parameter types, ok, o que acontece aqui é que ele está a dizer-me que há aqui um valor longo que ele não gosta deste longo aqui, ok, vamos eliminá-lo, não será muito importante tê-lo aqui, então vamos eliminá-lo e vamos deixar apenas com o int, porque muito dificilmente iremos ultrapassar registros com o valor inteiro. Ora, reparem o erro então desapareceu, uma vez que este longo, ou este execute command scalar, que retornava um longo, também foi retirado, e nestas circunstâncias o que nós temos aqui então é a busca do ID disponível, ok? Ele regressa e depois simplesmente vamos ter que retornar esse valor, return ID temp, ok? E penso eu que nós temos aqui então o nosso método para buscar ID disponível completamente feito. Vamos aqui executar o código. Cá está, não há aqui qualquer problema. E vamos agora fazer aqui uma experiência. Nós sabemos que temos aqui vários sócios, o último ID é o 8. Vamos tentar saber, na circunstância em que nós quiséssemos, então, por exemplo, ir buscar um ID disponível dos sócios. Então eu vou colocar aqui int ID disponível sócio. Vai ser igual a gestor.execute, não. Vai ser simplesmente isto. Buscar ID disponível. Qual é o ID disponível? Da tabela sócios, do campo ID sócio. E reparem o que é que vai acontecer então quando eu colocar aqui no label resultado.text é igual a ID disponível sócio.toString. Reparem então, eu vou aqui executar e ele vai buscar o valor 9. Porquê o 9? Porque já existe um ID 8. Okay? Vamos ver o que é que acontece aqui, por exemplo, na tabela das cotas. Então vamos aqui ao selecionar as linhas e reparem, temos aqui muitos IDs, temos até a cota cujo ID é igual a 19. Se eu aqui alterar o meu código para ir buscar o ID da cota, e basta só colocar aqui, neste caso, cota, ID cota, eu vou executar e vamos ver qual é o resultado. E executar, ok, há aqui um erro, porque eu coloquei mal o nome, neste caso foi mal o nome da tabela, é cotas e não cota,
vamos procurar outra vez e cá está o valor 20 que corresponde ao ID disponível aqui na minha tabela das cotas. Poderá ser ou poderá aparentar um método extremamente rudimentar de ir buscar informações, mas acreditem que na prática dá imenso jeito nós criarmos uma classe deste género que nos faz, de certa forma, algumas tarefas que nós eventualmente teríamos que estar repetitivamente a construir, o que na realidade depois seria muito fastidioso. E então vamos podendo adicionar métodos que nos fazem trabalho que habitualmente nós fazemos com muita frequência. E este é, no meu caso concreto, um deles, buscar IDs disponíveis quando eu quero adicionar novos registros a uma base de dados, neste caso a uma tabela onde não existe um ID automaticamente incrementado.